Gente, nossa aula hoje, então, igual eu falei, vai ser sobre a física dos sons. E, para começar aí, passa o slide aí, olha aqui, vários GIFs animados bonitinhos. Quando a gente fala de som, de barulho, né? Som é essa sensação percebida pelo cérebro, tá? Então, é o seu cérebro que interpreta o som, mas, na verdade, ele chega aí como ondas de vibração mecânicas. É muito louco isso que a gente vai ver durante essa aula, que a gente não vai chegar ainda a ver o ouvido, eu acho que vai ver na próxima aula, provavelmente, mas existem alguns sistemas em que eles captam a vibração e transformam em sinais elétricos, e provavelmente o nosso ouvido também faz isso. Não, ele faz isso, mas por meio de ossos e nervinhos ali, né? Mas existem cristais que fazem isso daí, transformam som em sinal elétrico ou sinal elétrico em som, que a gente vai ver aí, tá? E todo sistema que emite som é uma fonte sonora aí. Aqui está um exemplo de propagação de som, né? Como é que se propaga a onda do som? E aí já tem uma certa diferença aí, ó. Né? Por quê? Porque as ondas do som, quando a gente onda latitudinais, não, longitudinais, as ondas sonoras são ondas longitudinais, tá? Quando a gente trata aí de ondas eletromagnéticas, quando a gente trata de eletromagnéticas, a gente tem ondas que são chamadas aí de ondas transversais. Transversais. Tá? Agora, a do som é longitudinal, ela se propaga ao longo da trajetória aí, ó. Né? A melhor maneira de você entender essas ondas aí, daqui a pouco o próximo slide aqui já tem, eu já estou dando um spoiler já do próximo slide, mas olha aqui, as longitudinais, elas se propagam por essa compressão do momento aqui, ó, existe um momento que você tem uma compressão e depois volta ao normal. Então, esse é a diferença de onda longitudinal, é como se você fizesse isso com o seu plano aí, né? Por isso que aqui ficam essas ondinhas aí, ó, andando, é como se você agitasse nessa. Então, ó, tem um período de compressão que ele vai andando aqui, tá? Ele precisa de um meio. Aí, ó, igual essa molinha aqui. Então, tem essa compressão que ela vai andando, ó, vai passando ali. Enquanto as ondas transversais, não. As ondas transversais é quando você sacode para cima e para baixo, tá? A direção da vibração é perpendicular à direção da propagação da onda. Quando se diz perpendicular, gente, é 90 graus, tá? Então, a onda está se propagando nessa direção, e a direção da onda aí, ó, a direção da vibração da onda é o quê? Para cima e para baixo, ó. Essa daqui nas transversais, tá? Olha aí, ó, transversais. A direção dela tá aqui e ela é perpendicular porque está a 90 graus. Sempre que disser, gente, perpendicular, você lembra 90 graus aí na sua vida, tá? Perpendicular a 90 graus. Agora, essa daqui não é perpendicular, ó, possui a mesma direção da vibração lá, as ondas longitudinais, tá? O movimento ocorre na mesma direção, igual a gente já falou. São ondas mecânicas, também chamadas de ondas compressionais ou ondas de compressão. Então, gente, elas são ondas mecânicas, elas precisam de um meio. Elas precisam de um meio para se dissiparem, para andarem, para se locomoverem. E é por isso que quando a gente fala aí que filme espacial não teria som, é porque no vácuo você não tem matéria, né? Você não tem matéria, você não tem átomos, você não tem nada lá, e aí você não tem como ter uma onda de compressão. Você vai pressionar o quê? Vai ter compressão de quê, tá? Então as ondas aí, ó, transversais, longitudinais são as sonoras e transversais são as luminosas, tá? Depois eu tenho que arrumar isso daqui. Não confunde aí. As ondas longitudinais aí, elas vão aí precisar de um meio para se locomover, tá? Quando a gente fala de um meio para se locomover, a gente vai ter tipos de corpos aí, né? Um corpo ele pode ser um corpo elástico ou pode ser um corpo plástico, e é fácil essa diferença entre os dois aí. Quando a gente fala de uma deformação elástica, olha lá, é aquela em que, removidos os esforços,
atuando sobre o corpo, ele volta à sua forma original, enquanto na plástica é aquela que, removidos os esforços, não há recuperação da forma original aí, tá? Corpos plásticos vibram mal e também conduzem mal os sons. Não existem corpos elásticos perfeitos, nem plástico perfeito. Então, fica numa mistureba entre elasticidade e plasticidade aí, tá? Deixa eu colocar num... Aqui tem uma outra observação antes de eu colocar no simuladorzinho ali. Quando a gente vê atomicamente, se a gente fosse pensar pelos átomos da coisa, de uma deformação elástica, olha lá, a deformação elástica, ela é como se fossem pequenas alterações no espaçamento entre os átomos, tá? E as ligações, elas ficam se esticando e se encurtando ali, mas elas não são quebradas. Já na deformação plástica, o que acontece? Há quebra das ligações com os vizinhos e, em seguida, a formação de novas ligações. Por isso que quando há uma deformação plástica, né, quando são removidos os esforços, não há recuperação da sua forma original. Por quê? Porque a ligação foi quebrada e formada uma nova ligação. Então, ele não vai voltar ali onde ele estava. Quando é elástico, não há quebra de ligação. Os átomos, eles ficam só, estica e volta ali, mas dentro de uma aceitação ali, onde ele fica ligado. E é por isso que não existe uma deformação elástica 100% ou uma plástica 100%. Por quê? Porque por mais que um átomo esteja ligado ao outro, e ele tenha essa elasticidade de aceitar uma variação de angulação ali da ligação, se você separar muito um átomo do outro, uma hora essa ligação vai se romper, né? Porque a ligação, ela é uma questão espacial entre os átomos também. Então, se ela se romper, aí você tem uma deformação plástica. Então, nem um corpo é um elástico perfeito e nem um corpo vai ser um plástico perfeito, né? Um corpo que tem ali, por mais que ele quebre de maneira fácil, ele vai aceitar uma pequena vibração que ele consegue voltar ao seu estado ali normal. Ele vai ter uma elasticidade muito pequena, mas ele ainda possui uma elasticidade aí. Tem um simuladorzinho muito bom aqui, ó, que mostra, não é esse aqui, que vai mostrar pra gente como, mais ou menos, que seria atomicamente essa vibração aí, tá? Daqui a pouco eu falo desse site aqui, é muito, muito louco, dá para ficar brincando com várias coisas o dia inteiro. Toda vez que eu vou pegar alguma coisa para aula aqui, eu fico meia hora viajando mais do que precisa. Olha aqui então tem uma caixinha de som, vou colocar aqui, ó, com partículas. Olha as partículas, isso daqui a gente pode imaginar o quê, gente? A gente pode imaginar como se fossem os átomos ligados aí no material, tá? Os átomos, como a gente sabe, eles não estão parados no universo, então eles não estão parados mesmo aí, tudo bem? E eles têm aí, ó, alguns átomozinhos vermelhos só para a gente marcar mais ou menos essa vibração. Olha a amiga muito louca. Tava dormindo aqui toda de boa, o cachorro latindo. Ô, tô dando aula. Ó, entendeu? Então, olha lá, a gente tem aí os átomos vibrando, né? E aí tem a caixinha de som aqui, ó. Quando eu ligo a caixa de som, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que comece a propagar ondas, esses átomos comecem a ter uma onda entre si. E aí, ó, por mais que tenha uma deformação aí, que a gente esteja vendo uma deformação entre os átomos, e essa deformação, ela seja uma deformação, eles estejam se movimentando, parece que é muito, né? Se a gente olhar esses átomos aqui, ó, o vermelhinho dá para ver bastante, chega lá perto e volta, né? Essa propagação aí não faz se a gente desligar o som, eles voltam aí, ó, ao seu estado normal de ser ali, tá? Ou seja, essas ligações não foram quebradas. Isso mostra o quê? Que é como se um corpo fosse um corpo elástico. Se essas ligações fossem quebradas, o que ia acontecer? Essas bolinhas vermelhas, elas iam sofrer uma variação de lugar, né? Se você olhar todas as vermelhinhas, elas continuam na mesma linha e na mesma coluninha que elas estão aí, ó. Quando eu ligo o som aqui, né? Se eu aumentar a frequência, o que vai acontecer? Elas vão se agitar mais rapidamente ou menos rapidamente. Tá? E se eu mudar aqui para ondas, o que a gente observa, né, sem ser atomicamente, seriam essas ondas aí, né?
Então, vai ter uma onda, uma parte que está comprimida, uma parte que está mais relaxada, comprimida, relaxada. Lembra que essa onda aí, ela vai ser, então, uma onda que é longitudinal, né? Uma onda longitudinal. E aqui, quando a gente aumenta aqui, a gente não consegue ver a amplitude, né? A não ser que eu diminua aqui. Se eu diminuir bem um pouquinho, vai ficar mais pretinho ou menos pretinho, mas a gente não consegue ver com esse simulador aqui a amplitude da onda, tá? Tem um outro negócio legal aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, que é se a gente fosse ver a propagação dessa onda aí. Tá o mesmo esquema. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui, tá? Mas, primeiramente, só mostrar aí, então, a diferença, a questão da elasticidade. Quando você tem um corpo que é elástico... Espera que travou. Deu uma travada. Quando você tem um corpo que é elástico aí, ó, eles vão conduzir melhor o som, justamente porque eles têm essa capacidade de ir e voltar ali, ir e voltar. Eles têm que ter essa... Eu vou dizer um termo bem que não é usado, não, mas eles têm que ter essa capacidade de fazer uma sanfonada ali, tá? Então, os corpos elásticos, eles conduzem melhor o som, e os corpos plásticos vibram mal e, por isso, vão conduzir mal os sons aí. Tudo bem? Atomicamente, né, a gente já falou. Agora, existe uma diferença aqui, e essa diferença... Eu falei assim, pensei assim, não vou colocar na aula, não. Depois eu pensei, não, vou colocar assim que a gente consegue discutir, porque me surgiu uma dúvida. Essa tá até nesse livro aqui, ó. Deixa eu pegar o livro para vocês verem. Tá nesse livro de biofísica aqui, ó. Às vezes eu uso esse livro e uso a internet, mas esse livro ele tem uma parte muito pesada de biofísica, assim, uma parte que a gente não vai usar mesmo, que é essa questão de elasticidade e extensibilidade aqui, tá? Quando diz extensibilidade, eu entendo o que é e acredito que vocês também entendam aí, ó, a propriedade que se relaciona com a capacidade dos corpos de serem estirados. Estirados é esticado, tá, né? Esticou, tá? Elasticidade é a capacidade, já é a capacidade do quê? Alteração é a capacidade dele voltar à sua forma original, né? Então, a elasticidade é diferente da extensibilidade. Extensibilidade é quando você consegue esticar. Elasticidade é se ele volta ou não para o estado normal dele. E aí, o livro, esse livro que eu mostrei, ele dá esses 3 exemplos aqui para a gente notar essas diferenças aí. E aí, eu fiquei com dúvida no aço. Vamos ver se vocês também ficam com dúvida no aço aí. Eu falei assim, eu vou colocar do mesmo jeito que a gente pode criar um debate. Às vezes, no debate, todo mundo aprende junto, né? Olha lá, a borracha é elástica e extensível, né? A borracha é elástica e extensível. Elástica, beleza, porque ela vai voltar para o lugar se você mexer. Você dobra a borracha ali, tem uma borracha aqui. Você dobra a borracha, ela volta. Beleza, ela é elástica. Extensível, eu não vou ficar esticando a borracha aqui, mas ela estica, né? Você consegue esticar ainda mais. Aqui eu coloquei um desenho de uma borracha, mas se for ainda, eu imagino aquelas borrachas da seringueira que sai na hora lá, deve ser mais extensível ainda, tá? Agora aqui, quando fala do aço, o aço é elástico, mas pouco flexível. Ou seja, aí é essa parte aqui que eu não entendi. Porque o ácido ser elástico, gente, para mim, quando eu dobro o aço, ele fica do mesmo jeito. Então já começa aqui essa questão aqui, ó, elástico. Para mim ele seria mais plástico do que elástico, né? E pouco flexível, não sei, porque... não, um pouco flexível, se você esticar, ele não vai voltar. Isso daí, beleza. Agora, essa questão aqui do elástico, que eu fiquei assim, cara, não acho um aço elástico, né? Igual aqui, ó, a goma de mascar é plástica. Beleza, se você pega o chiclete e dobra, ele vai ficar dobrado sempre. Não vai voltar ao que ele estava antes. Ela é plástica. E extensível, aí, por exemplo, aí para mim... Na minha cabeça já vem... Vocês estão entendendo a confusão? Na minha cabeça já vem a goma de mascar e a barra de ferro. Se eu esticar as duas...
Ai, braveza. Se eu esticar as duas, a gente vai ter o mesmo comportamento. Elas não vão voltar. Não vão voltar. Né? A goma de mascar. Eu não sei se é extensível na questão de você conseguir esticar ele e ele não esticar. Tipo assim, o ferro, vou desenhar aqui para explicar para vocês. Ó, o ferro, que é uma barra de ferro. Se você for esticar ela, ela vai fazer pá e se partir. Vai ficar dois pedaços. Já a goma de mascar, isso aqui é o ferro, tá? O aço. Eu acho que é isso que o livro quis dizer. Mas, igual eu falei, esse livro ele tem uns pedaços que ele explica mal mesmo. Eu acho que explica mal. Não, não é quando esquenta. Olha o chiclete, olha o chicletinho. O chicletinho, quando você esticar ele, o que ele vai virar? Ele vai ficar o chiclete. Nossa, que beleza de chiclete. Já vai ficar o chiclete esticado. Então, ele é extensível. Ele é extensível. Esticou. Mas ela é plástica, ela vai ficar dessa maneira aqui, ela não vai voltar. O aço, ele já é pouco flexível, ele já ia quebrar. Na minha cabeça, se eu pegar um fio de aço lá e puxar para um lado e para o outro, ele ia esticar. Mas é na minha cabeça, eu nunca tentei. Se a gente tivesse aula presencial, eu juro que eu ia arrumar um cabo de aço, sei lá. Ou perguntar aí se no laboratório de física, se esticar um cabo de aço, o que acontece? Depois procurar no YouTube. Tá? Ah, igual eu falei, elasticidade, então, é a capacidade que a substância, o material tem de voltar ao seu estado original. Extensibilidade, lembra do chiclete, é o que ele pode esticar lá, quanto ele pode ser esticado sem ele se quebrar, sem ele se partir, tá? Então, tem essas duas diferenças. Esse exemplo que está no livro de biofísica, se alguém souber, até se alguém souber no YouTube, quiser escrever aí embaixo, aí, nos comentários depois, porque outras pessoas assistem, pode escrever explicando, ou colocar algum vídeo que explique, mas na minha cabeça fica um pouco confuso, justamente porque eu não sei se o aço ele vai se partir dessa maneira que a gente desenhou aqui, né? Ou se ele ia formar uma liga esticadinha assim, ó. Se ele ia ficar assim, ó, esticadinho ali. Eu achava que ele ia dar essa esticadinha aí. Tudo bem? E aí, se ele estica, ele está sendo extensível. Ele está sendo igual a goma de mascar, na minha opinião. Plástico, porque ele não vai voltar ao formato original dele, e extensível, né? Igual a goma de mascar. Borracha, elástica, beleza, ela volta ao normal e é extensível. Você consegue esticar e ela volta. Estica, ela volta. Tudo bem. Ela tem uma capacidade de se esticar ali, tá? Mas gera aí um pouco de dúvida, mas é legal para debater. E também é bom que quando se debate, quando se matuta, se pensa sobre alguma coisa, depois você não esquece mais, pelo menos você vai saber. Quando fala assim, extensibilidade é o que? A capacidade de se esticar. E elasticidade, a capacidade de voltar ao normal. Tá? Quando a gente fala, beleza, então, se vocês ficarem com alguma coisa aí, se vocês depois acharem algum ponto aí, me mandem mensagem ou fala na próxima aula que a gente conserta para ficar melhor ou achar um exemplo melhor, a gente conserta e coloca na aula também, tá? Quando a gente trata de ondas sonoras, a gente pode tratar de osciladores harmônicos. Oscilador harmônico, gente, nada mais é do que uma coisa que oscilaria para sempre, tá? Harmonicamente, ele tem sempre uma mesma frequência, uma mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda. E eu coloquei ele aqui justamente para falar que as ondas sonoras, quando nós tratamos de ondas sonoras aí, nós temos também o quê? A frequência, o comprimento de onda, aí nós já temos aí também uma velocidade, né? Nós já temos uma velocidade de propagação da onda, né? E temos uma amplitude, que a gente vai falar da amplitude também, tá? Se a gente tratar aqui, ó, essas duas ondas, é muito bom quando descobre GIF, né? A descoberta dos GIFs. Se a gente tratar essas duas ondas aqui, ó, vou chamar essa onda de onda A e de onda B. Olha lá, essas ondas, a propagação delas aí, ó, ela está sendo propagada longitudinalmente, ó, tá vendo que tá empurra, volta, empurra. Isso daqui é como se fossem os átomos, ó, então existe uma
uma área de compressão que ela vai andando. Deixa eu mudar, colocar o giz em vermelho aqui para ficar mais fácil da gente ver. Existe uma área de compressão que ela vai mudando. Acho que às vezes dá até para dar um zoom aí, ó. Ah, não, aí muda. Aí não fica o GIF funcionando. O GIF não funciona. Existe uma área de compressão. Nessa área de compressão, ó, pode-se dizer que ela está no máximo de pressão do som. E numa área de relaxamento ali, né, numa área de descompressão, está no mínimo de pressão do som lá, né? Essas duas ondas, esses dois sons aqui, ó, eles têm frequências diferentes, né? Olha a frequência de cada um. Quem tem maior frequência, o A ou o B? Responde para mim. Quem tem maior frequência? O A ou B? Fácil de responder, né? Maior frequência aqui. Opa, frequência de cima aqui. Quem vai ter maior frequência? Boa, Lucas. O número de ondas que você repete por determinado tempo de onda, a velocidade, então aqui, ó, voltando aqui, maior comprimento de onda é o A, o tamanho do comprimento de onda do A, tá? Se for ver a velocidade, ó, se medir a velocidade com que passa a compressão, começar a medir ao mesmo tempo, olha lá, vai começar, ó, pum, ao mesmo tempo, até elas chegarem no final, não sei se aqui chega a chegar no final, é a mesma velocidade, ó, a mesma velocidade. Ambos vão ter a velocidade do som que consegue ser quebrada pelos aviões lá, né? Quando você vai no desfile de 7 de setembro, é muito louco que passa o avião e depois que vem o som, por quê? Porque ele está mais rápido do que o som, tá? Mas ele sempre tem uma mesma velocidade. Quando a gente está falando de som, aí aqui vai ser como se fosse a pressão aí, tá? É uma escala que vai se criar. Vamos lá naquele coisinha lá no... Professor, vou fazer uma pergunta rapidinho. Professor? Vamos de novo aqui no simuladorzinho, só para mostrar o esquema aqui, né? Aonde tem compressão, pode ser colocado como um local de alta pressão e descompressão, baixa pressão, e aí você consegue como se criar uma onda ali. Mas lembre que a onda sonora, se você estiver falando de som, você vai estar falando aí de ondas longitudinais, não confunde isso daí, tá? Igual a gente falou lá, né? Essas ondas aqui, elas estão sendo produzidas longitudinalmente, mas se nós colocarmos aí, ó, também tem aqui o esquema da pressão, ó. Ele vai medir a pressão, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Se eu colocar onde eu colocar aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora, olha aqui. Os dois, o som durante todo... Ô, amiga! Pontos importantes aí, ó. Durante todo o movimento desse som aqui, ele vai ter a mesma frequência, tá, gente? Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, se vocês conseguem, se tá bom o contraste aí das duas ondinhas, né? A gente tem a escurinha e a clarinha aqui, ó. Eles estão na mesma frequência. Apesar de, deixa eu tentar ajustar os dois aqui no mesmo... Ó, os dois sobem e descem juntos. Eles não se descompassam nunca na mesma frequência. Se eu deixar mais perto da caixa de som aqui, ó, o que está acontecendo, ó? Tá mudando a frequência? Tá mudando a frequência de um som com o outro? Ó, uma sobe, uma desce. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. A frequência não está mudando. O que está mudando quando eu coloco ali mais perto ou mais longe do som? Quando eu coloco mais perto ou mais longe? O que muda nesse ponto aí? Ó, está mudando aqui é o quê? É um aumento da pressão. Você tem um aumento da amplitude dessa onda, tá? Então, não confunde. Não é o tamanho da onda. Tamanho, assim, se você disser altura, beleza.
tá? O comprimento de onda, ele continua sempre o mesmo. Deixa eu tentar ajustar de novo os dois para ficar bem juntinho. Tem que ter como pausar. Deixa eu pausar, vamos pausar. Ó. Deixa eu pausar a hora que tiver um comprimento de onda. Ó. Se a gente for medir aqui, ó. Caraca, isso aqui é muito... Ah, não dá para colocar em cima. Comprimento de onda. Vou medir por aqui mesmo, ó. Daria o quê? Do clarinho para o clarinho. 1 centímetro. 100 centímetros, né? Se eu chegar essa reguinha para cá, ó. 100 centímetros do mesmo jeito, 100 centímetros do mesmo jeito, todos os comprimentos de onda, até porque se a frequência é igual, o comprimento de onda também vai ser igual. Então, ó, do claro, do máximo do claro para o máximo do claro do máximo para o máximo, do máximo para o máximo. O que você vai mudar aí vai ser a sua amplitude que você vai mudar ali, tá? Vai ser sua amplitude. Nem tanto que, olha lá, se eu diminuir a amplitude aqui desde o começo, o que vai acontecer com aquelas ondinhas que estão sendo mostradas? Ó, se eu diminuir a amplitude, ó, a onda já fica bem rasinha, ó, bem rasinha. Nesse detector branquinho aqui, quase que você não nota mais. E aí a percepção do som, ou seja, a amplitude da onda ao longo da sua propagação, quando você trata de som, ela vai sendo perdida, tá? Então, o som, ele usa o meio para se propagar e ele tem aí uma certa dispersão que vai ser notada na sua diminuição da amplitude e é por isso, graças a Deus, que a gente não consegue escutar o som que está acontecendo ali muito longe. Tudo bem? Quanto mais alto o som, mais a capacidade dele ir longe. Se eu aumentar aqui a amplitude, ó, eu estou aumentando o quê? O volume do som. Quando eu aumento a amplitude, eu estou aumentando o volume do som. Tá? Não estou deixando ele mais grave ou mais agudo. Estou aumentando o volume. Só o volume. Por quê? Porque a frequência... Olha lá. Pausar. Olha a frequência. É a mesma. Se eu diminuir a amplitude... Diminuir a amplitude aqui. Uma amplitude bem baixinha. Fica até difícil de ver, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, se eu medir aqui... Do clarinho para o clarinho. Tá vendo? Tá bem difícil de ver, mas a frequência continua a mesma. Quando eu mexo na amplitude e até a caixinha de som aqui, ó. Quando vê a caixinha de som, ó. Esse programinha ele é tão bonitinho que até isso ele faz, ó. A caixinha de som, ela vai fazer o quê? Ela vai vibrar de maneira mais potente ainda para aumentar ali o volume do seu som, tá? Então, não confunde quando a gente fala aí desse oscilador. Deixa eu colocar uma... Olha outro ponto que eu aprendi aqui. Quando a gente coloca aqui, ó. O que eu ia colocar? Não. Tô muito chique demais, gente. Aqui, ó. Tela em branco. Quando a gente diz aí, quando nós estamos falando de som, que a gente trata de frequência, a gente está falando o quê? A gente está falando de grave e agudo. Querendo ou não, a frequência ela está ligada ao comprimento de onda. Ao comprimento de onda. Né? Então, ele também vai estar ligado ao grave e agudo, porque os dois se relacionam. Tudo bem? Agora, quando eu falo aqui da amplitude... A amplitude, ela vai estar ligado com quem? Ela vai estar ligado com o volume do seu som. Com o volume do seu som, tá? E a amplitude, querendo ou não, está ligado aí à pressão do som. Pressão que diz por quê? Porque as ondinhas, uma hora, vão ficar todas juntinhas, pressionadas, e outra hora elas vão ficar totalmente despressionadas. Aqui é uma pressão positiva, aqui é uma pressão negativa, sendo que normalmente elas vão estar no estado aí, ó, normal, neutro, tá? Então tem aí a pressão positiva, pressão negativa, pressão positiva, pressão negativa, tá? Isso, a amplitude, ela vai estar ligada, relacionada ao seu volume e não à sua frequência lá, tá? Tudo bem, mas as ondas sonoras, elas possuem aí
frequência e comprimento de onda e amplitude também, tá bom? Isso, boa, altura mesmo. Deixa eu ver desse simuladorzinho aqui, é apenas isso mesmo por enquanto que nós vamos falar, tá? Como a gente está falando aí de espectro sonoro, espectro de luz, né? Igual quando a gente viu o espectro luminoso lá, que tem uma faixa de onda que a gente consegue enxergar, quando a gente fala aí do som, a gente também vai ter, né, um espectro sonoro que vai ser dado pela frequência. Então, a gente, nós, seres humanos aí, só conseguimos escutar algumas frequências, ó, vai de 20 a 20 mil hertz aí no caso, tá? A frequência que a gente consegue escutar. O cachorrinho, por exemplo, ele consegue escutar de 15 a 50 mil hertz. O gato tem uma menor aí, né, uma faixa menor, mas ele vai um pouquinho acima do cachorro, né? Ele começa um pouco antes e vai um pouco acima. E o morceguinho lá, ele começa bem acima, ele começa quase onde a gente não escuta nada, ele começa a escutar e vai até 120 mil hertz aí de frequência. É muito curioso, eu sempre tive curiosidade de comprar aqueles apitos de cachorro, não sei se vocês já viram, que é um apito que você apita e ele não faz som nenhum, mas o cachorro consegue escutar. Por quê? Porque o cachorro ele consegue notar algumas faixas de som aí, né? Então aqui, ó, ele consegue nessa faixa de som aqui de 20 até, de 20 mil, de 20K até 50K aí, ele consegue escutar e a gente não consegue escutar, então provavelmente esse apitinho aí, ele deve apitar, sei lá, em 30 mil hertz, por exemplo. E é um apito que você não escuta nada, mas o cachorro escuta. Muito legal, né? Abaixo desses 20 aqui, ó, abaixo dos 20, quando a gente fala de hertz, né? Hertz é o quê, gente? Quando a gente fala de hertz? O hertz, ele foi já desde o mesmo quando a gente fala aí da luz, né? O hertz é o quê? É a quantidade de ondas por segundo, né? É um por hertz, igual a gente falou, frequência você consegue medir por minuto, por ano, pelo que você quiser, né? Você vai medir a frequência cardíaca, é batimento por minuto. Frequência sonora também vai ser dada em hertz, igual a frequência luminosa, igual a onda eletromagnética, que é quantas vezes ela se repete por segundo. Então, ela se repete aí de 20 a 20 mil hertz. A gente vai considerar o que a gente escuta. Acima disso daí, a gente vai chamar de ultrassom, né? Que a gente vai falar um pouquinho hoje. E abaixo disso daí são os infrassons aí. Quem, por exemplo, produz infrassom é o golfinho. O golfinho produz infrassom. Aqui é engraçado. E tem aqui, ó, tem uns pontos também que eu sempre vou montar, olha, eu fico curioso. Essa imagem não bate com essa imagem aqui, tá? São de sites diferentes, eu peguei só lá no Google Imagens, mas sons inaudíveis ao ser humano aí, infração, e o cara coloca o exemplo do golfinho. E aqui quando coloca golfinho, ó, o golfinho ele consegue escutar de 150 a 150 mil hertz. Ou seja, o golfinho consegue escutar, na verdade, é ultrassom, né? Ele tá aqui, o golfinho tá aqui, ó. Como se ficasse aqui, de 150 a, sei lá, 150 mil hertz. E não aqui onde o cara colocou. Não sei se é baleia, se é golfinho. Depois dei uma pesquisada também. Tudo bem? E um fato interessante também é que nós produzimos uma certa escala de som e ouvimos uma escala bem maior aí. Tudo bem? Ouvimos uma escala bem maior aí, tá? Um ponto também legal aqui, deixa eu falar para vocês que eu acho que, às vezes, quem gosta de música vai curtir até mais, tá? Quando a gente trata de música, né, o que a gente tem aí, né? Quando você fala aí, você tem de um dó até outro dó aí. Vocês lembram vocês sabem o básicozinho assim, dó, ré, mi, sabe, né? Todo mundo, pelo amor de Nosso Senhor, né? Todo mundo já ouviu falar de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando você tem aqui, ó,
de um dó até o outro dó, você tem a chamada aqui uma oitava, né? Falar assim, ó, toca o dó, pã, você toca. Aí, não, toca esse dó uma oitava abaixo. Aí você tem que tocar o outro dó, o próximo dó do piano, o próximo dó do seu violão lá, tá? Uma oitava abaixo. Por que isso daí? Olha que legal, porque cada diferençazinha de nota aqui, ó, do dó para o seu ré, você tem um oitavo da sua frequência. Travou o computador. Você tem um oitavo da sua frequência. Então, aqui do dó para o ré, um oitavo, com um oitavo, com um oitavo. No entanto, que se você somar todos, né, você vai ter o quê? Você vai ter 8 oitavos, que vai dar um de novo lá, né? Por isso que você separa as notas em oitavo. Você consegue, e dizem que é a quantidade de som que você consegue diferenciar aí. É uma frequência diferenciável, um oitavo uma da outra. Na verdade, não é um oitavo. Às vezes você consegue diferenciar menos, porque tem aqui nesses casos aqui, ó, o dó sustenido, né? Os dó sustenidos e os dós ré sustenidos, notas sustenidas, elas são um quarto da frequência aí diferenciada lá. Então fica um quarto do dó para o dó sustenido, mais um quarto do dó para o ré, que vai dar um oitavo. Um oitavo, se você somar todos aqui, ó, você vai ter o quê? Você vai ter 8 sobre 8. E por isso que esse dó aqui, ó, vai ser o mesmo som, vai ser o mesmo harmônico do que aquele dó ali. Ele vai estar uma frequência oitava abaixo daquele lá. E por isso que você diz aí que o som é dado em oitavas. Curioso isso, né? Falei, tem que falar. Vou compartilhar. Coisas que são meio bestas, mas que são legais. E por isso que você diz aí que as notas musicais são oitavadas. Tá? Só curiosidade mesmo. Medida do som, quando nós tratamos a medida do som aí, nós falamos de decibéis, né? Todo mundo já ouviu falar de decibéis. E por incrível que pareça, os decibéis, gente, ele é uma medida feita para ficar mais fácil de você olhar outra medida. Vou explicar melhor isso daí. É o seguinte, a intensidade do som aí, ó, é dada em Pascal, que vai ser como se fosse intensidade de pressão mesmo, tá? O mais fraco que a gente consegue ouvir é 20 micropascal. Aqui, ó, se a gente for falar em micro, lembra de novo, ó como é que cai muita notação científica, 20 vezes 10 a menos 6, né? Micropascal aí. Então, se você fosse colocar esse número, tirar da notação científica, lembra? Você tem que andar com a vírgula aqui, ó. A vírgula está aqui, você tem que andar 6 casinhas, coloca um monte de zero, coloca um monte de zero aqui na frente do 20, ó a corrida de moto. Coloca o 20 lá que você tinha, pega a sua virgulinha, deixa eu pegar de outra cor aqui, pretinha, pega a sua virgulinha que está aqui, ó, e vai andando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vai ficar como? Vai ficar aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ou se você quiser colocar só 0,00002, aqui ele já colocou em 20, como está em micro mesmo, vai de 20 até 100. Só que aí no 100 aqui ele já colocou 6 zeros a mais, porque ele andou também com a vírgulazinha para a esquerda no 100 lá. Para a direita no 100 lá, tá? Então, 100, se fosse andar aqui de micro, se fosse andar 1, 2, 3, toda hora vai dar isso, 4, 5, 6. Sumiu todos os meus negocinhos. Tá? Se você andar 6 casinhas, você vai tirar essas aqui e vai ficar 100 pascais ali. Tudo bem? Essa notação científica é só para reforçar que a gente fica vendo aí, a gente viu nas primeiras aulas que ainda era presencial notação científica, e ela é importante, a gente usa várias vezes. O importante é nós notamos sons que vão de 20 micropascais, ou seja, de 0,00020 até 100 pascais, ou seja, até 100 mil.
né? Aqui ele colocou aqui, já ficou até bom que ele já colocou todo mundo na mesma escala, já fica melhor da gente notar aqui. Mas o que é importante? Essa quantidade, essa janela sonora que a gente escuta, ela é muito grande, muito alta. Uma janela muito forte aí, né? Então aí, ó, o som mais forte é 5 milhões de vezes mais intenso do que o som mais fraco, tá? Isso é uma capacidade que a gente tem de que, pela evolução mesmo, a gente não é sensível apenas aos sons mais altos ou aos sons mais baixos, a gente consegue ouvir uma grande gama de sons aí, né? E aí, o que está falando aqui, fomos dotados de uma curva de sensibilidade auditiva logarítmica, que é sensível, a sensibilidade do ouvido é maior para sons mais fracos e menor para sons mais fortes, aí, de modo a facilitar a representação, utiliza-se essa escala aí, que é uma escala logarítmica. Então, olha aqui, ó, quando a gente trata de decibéis, quando a gente está falando de decibéis, a gente vai considerar o 0 como se fosse o 20 que a gente consegue escutar, e vai subindo aí, a gente chega até 140 decibéis, que é o máximo que você consegue aguentar, tá? Então, vai de 0 a 140, tá? Igual falou aqui, ó, 0 no limite, 20 decibéis e vai até 130 decibéis, corresponde ao máximo. Quando a gente olha a equação aí, ó, a equação do decibéis de intensidade vai ser uma equação logarítmica. Não se assustem, mas olha aí, não precisa se assustar, porque é uma equação que é fácil de entender. Qual que vai ser a questão? 10 vezes o log do I sobre 0. Quem que vai ser I0 quando você está falando de som aqui? O I0 vai ser os seus 20 micropascal aí. Tá? E aí o I vai ser o volume, vai ser a intensidade que você tem lá. Então, olha lá, um som de 3 decibéis é aproximadamente o dobro de 0. Por quê? Porque se você fizer 10... travou de novo. Espera destravar. Se você fizer 10... Ai, travou de novo. Isso. 10 vezes o log. Pô, velho. Fechou na minha cara. Sacana, meu. O computador já tá cansando, já cansando. Vamos lá onde a gente estava, onde nós estávamos. Olha aqui, ó. Se você fizer 10, igual a gente estava falando, a intensidade aqui, vezes log de 2, o log de 2, se você colocar na calculadora aí, vai dar 3, vai ficar 10, vai dar 0,3 vezes 0,3, que vai ser o quê? 3. Tá? Um som que é 10 decibéis, ó, o I0 é 10 vezes maior do que o I é 10 vezes maior do que o I0. Porque log de 10 é 1. Então, só criaram essa escala logarítmica aqui, porque sempre, gente, isso daí na vida de vocês, acostumem com isso. Quando você tem escalas que são muito grandes, se você tiver uma escala que é muito grande, olha aqui, essa daqui vai de 20 a 100 milhões, se um dia você se deparar, você mesmo pode, por conta própria, fazer isso. Dá o logaritmo de todo número. Faz o log desse valor inteiro, desse valor de toda a sua escala. Tira o log de toda a sua escala. Por quê? Porque aí você vai transformar esses valores em valores mais fáceis de serem trabalhados aí, ó. Agora esse daqui foi de 0 a 140. Tá? Então você consegue escalonar quando uma faixa é muito grande, aí as pessoas normalmente elas tratam escalas, colocando aí essas escalas em escalas logarítmicas. Existem até papeizinhos que antigamente, hoje em dia não tem mais, né? Que a gente fazia na faculdade, que era o quê? Era chamado log-log. Aí você comprava na papelaria lá, um papel que era... Moço, me vê um papel log-log aí, me vê um papel monolog, que um era numérico, uma escala numérica e outra escala logarítmica. E você plotava os resultados nesses papéis, e às vezes uma coisa que ia dar uma curva exponencial, às vezes você conseguia transformar ela numa reta, justamente aplicando o quê? Se ele é um exponencial aqui, se você aplicar o logaritmo, você vai ter uma reta ali no seu comportamento, tá? Mas isso não vem ao caso, mas a escala logarítmica foi para ficar mais fácil, gente. Imagina, o negócio era de 20 a 100 milhões, imagina quantos numerozinhos você consegue ter
muito mais fácil você falar que vai de 0 a 140 e está tranquilo lá, tá? Olha aí, ó, 20 desse 10, você pode falar que um som é 100 vezes maior do que o outro, tá? Por quê? Porque log de 100 é o quê? Log de 100 é 2, né? Ou seja, o i vai ser 10 vezes 2, que é aqui, ó, 10 vezes 2, que vai dar 20 aí. Ou seja, 20 decibéis, um som ele é 100 vezes mais alto do que o outro aí. Tudo bem? Fica mais fácil de você trabalhar, mas lembra então que quando se diz da unidade de decibéis, você consegue ouvir aí de 0 até 140 decibéis. E como os decibéis são uma escala logarítmica, cada valor nessa escala logarítmica aqui você tem que tomar cuidado, porque cada unidade logarítmica vai ter aí um valor diferente lá, tudo bem? Vocês vão aprender escala logarítmica também sempre quando for falar de pH, que vai de 1 a 14, mas aí você também, por quê? Porque você tem uma escala muito grande de variação aí de concentração de H+. O que os caras fazem? Joga o log lá que resolve tudo, tá? Então, vamos lá, falei um monte. O que mais que preciso falar daqui do decibéis? É isso mesmo. De decibéis é isso aí. Tudo bem? Tá tranquilo? Vocês querem um intervalo ou pode continuar? Deixa eu ver quantos slides faltam. Olha que chique. Deixa eu ver quantos slides faltam aqui. Caraca! Faltam do slide 13 ao slide 25. Sendo que o 23 já é mais rápido, assim. Até que são rápidos os slides. Mas vocês querem intervalo? Alguém quer intervalo? Vamos continuar que é divertido, é legal. Ainda está em cima já está no assunto aí. Quando a gente fala de ultrassom, olha que legal, gente. Isso daqui nem eu sabia. Bora logo direto. Quando a gente fala de ultrassom, vamos continuando, já estamos continuando. Ultrassom é aquele som que é produzido acima de 140 decibéis, que é o que a gente consegue ouvir aí, né? É o que é produzido acima de 20.000 Hz, se a gente for falar de frequência, tá? E eles são gerados como? Como são gerados os ultrassons aí? Claro, se não for daquele apito que vibra lá, vai ser gerado por uma vibração, né? Mas existem aparelhos que geram ultrassom aí. Por exemplo, quando você vai lá fazer um ultrassom, se você está achando que está grávida, na verdade, achando que está grávida, não faz ultrassom, faz exame de sangue, né? Mas se você já está grávida e quer ver como seu bebê está e precisa lá ver, você vai fazer ultrassom. Como que produz esse ultrassom, né? Qual é essa relação aí? E aí, essa relação do ultrassom, olha aí que legal, eles são gerados por cristais especiais, parece até coisa de RPG, né? Um cristal especial que gera o ultrassom aí, como, por exemplo, o quartzo puro. Por quê? Porque eles vibram quando são percorridos por uma corrente elétrica conveniente. Então, quando você passa uma corrente elétrica, eu vou desenhar um cristalzinho aqui. Ali já tem até um... Meu cristal é tipo do The Sims, ó. Né? Você passa uma corrente elétrica, esse cristal ele vai vibrar. Aí eu já não entendo o que é essa linguagem sua, Brinda. Né? Ele vai produzir ultrassom a partir de uma corrente elétrica. Não ficou bom esse desenho aqui, porque está aparecendo isso aqui, não está aparecendo corrente elétrica. Vou colocar assim, ó, corrente elétrica. Tá? Ele vai produzir ultrassom pela vibração dos cristalzinhos aí. Tá? Ele vai gerar pulso de ultrassom com frequências de vários mega. Olha aí, 1 mega. Quando a gente fala de mega, a gente está falando de 10 a 6 Hz e com duração de apenas alguns milionésimos de segundo. Tá? A geração do som por um cristal é chamada efeito piezoelétrico, e foi descoberto pelo casal aí, esse casal que está sempre na química. Aqui é a mulher do cara aí, que é o Curie, né? E aqui é o maridão. Então, eles eram cientistas juntos. A Marie Curie foi a que descobriu aí, né? Estudou muito questão de isótopos, radioatividade até hoje, igual a gente falou na aula aquela vez lá, as coisas dela ainda são guardadas, os diários dela são guardados em
coisas com chumbo e tal, mas o marido dela ajudava ela também, e eles descobriram junto. Marie Curie era sinistra, velho, descobriu várias coisas aí, uma mulher super relevante na ciência, um bom exemplo, e o marido dela trabalhava junto com ela, e o casal feliz e contente, né, coitado, deixa eu colocar o nome dele aqui só para homenageá-lo também, eu acho que eu anotei, porque eu falei assim, não anotei porra nenhuma. Fala lá, coitado. Ah, não, tá aqui, Pierre. Pierre Curie, tá? Porque ele ficou um pouco figurante nesse filme aí da Marie Curie, né? A Marie Curie é super mega conhecida, mas o Pierre Curie também trabalhava aí, ele descobriu o efeito piezoelétrico junto com ela, tem até umas fotos deles com umas coisas de som assim, justamente porque eles descobriram que os cristais, alguns cristais, quando se passavam correntes elétricas, emitiam ultrassom. Como que eles chegam a essas conclusões aí? Como é que eles resolvem passar corrente elétrica por um cristal também é uma coisa que eu sempre fico assim me perguntando, né? Como é que a gente começa a ter essas ideias, mas não sei, é uma viagem aí, tá? O efeito chamado é efeito piezoelétrico, não sei a origem do efeito piezoelétrico, essa palavra, mas esse processo aí, ele é reversível, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, se você colocar também uma certa pressão no cristal, olha aqui está acontecendo o efeito contrário, né? Se você ligar uma fiação nesse cristal e passar uma certa pressão por ele, ele vai gerar uma corrente elétrica. Ele vai gerar uma corrente elétrica. E se você passar uma corrente elétrica, ele vai vibrar. É tipo assim, ou ele vibra com a corrente, ou ele gera corrente quando vibra. Depende do que você estiver fazendo, tá? E vários materiais aí exibem e têm esse efeito piezoelétrico e usam esse efeito piezoelétrico para funcionar aí. Tá? Então, igual falou aí, ó, o efeito piezoelétrico é reversível em materiais que... os materiais que exibem o efeito piezoelétrico, o direto, quando fala direto, é a geração interna de carga, né, resultante de uma força elétrica aplicada. O direto. Quando a gente fala do efeito reverso, é o que seria o quê? Geração de ultrassom através do campo aplicado, né? Então, a geração de uma tensão mecânica através de um campo aplicado. O ultrassom, o efeito piezoelétrico, ele é como se fosse o mesmo efeito, mesma coisa da caixa de som, né? A caixa de som, ela funciona com a eletricidade lá, que faz ela vibrar, só que você está fazendo isso num cristal. Tudo bem? E vários materiais aí geram aí, né? Aqui é o que a gente já falou, vários materiais, várias coisas do nosso dia a dia, eu nunca tinha pensado nisso aí, usam esse efeito piezoelétrico. Olha que legal aí, ó, exemplo de transformação. Quando você transforma mecânico, coisas mecânicas em elétrica, por exemplo aí, o microfone. Gente, nunca parei para pensar nisso. Quando você canta no microfone, lá vai ter o quê? Vai ter provavelmente algum cristal, não deve ser um cristal caro, com certeza, porque tem microfones que são baratos, os mais caros devem ser cristais melhores, mas esse cristal ele vai notar a vibração da sua voz e vai transformar essa vibração em um sinal elétrico. Eu não sei se vai ser um cristal que vai ter mesmo. Às vezes nos microfones bons devem ser cristal, nos baratos eu não sei se eles têm outros materiais que fazem isso. A gente pode até pesquisar. Balanças analíticas, ó. Por isso que quando vocês forem para o laboratório, que vocês chegam lá, que vocês conseguem pesar aí miligramas, que vocês têm umas balanças que conseguem pesar 0,1 miligramas, o que acontece com essa balança? Você coloca o pratinho em cima aqui, ó, quando o pratinho pesa lá com o seu material, né, ele vai gerar um sinal elétrico e a balança vai converter esse sinal elétrico em um peso. Não é muito legal isso? Né? Agulha de toca-discos, olha que legal, a agulha de toca-discos tem um efeito piezoelétrico, então é a vibração na agulha causada pelo disco de vinil, o vinil vai ter uma vibração lá, essa agulha vibrando vai gerar o sinal elétrico que vai passar para o som. Muito legal, né? Um exemplo de transformações aí que geram ultrassom, o ultrassom que você vai fazer para ver o seu bebê, se está tudo bem, nebulizadores, tem aí, aparelhos contra mosquitos, eu não sei que aparelho que é esse que eles se referem. Eu procurei, assim, materiais com efeito piezoelétrico para dar exemplo para a gente. E alto-falantes, que é o que a gente conhece também, mas aí alto-falantes aqui, ele já não está falando do efeito... não sei se quando é fora de cristal, se é chamado também efeito piezoelétrico, tá?
Vamos tratar sempre com relação ao efeito. Metais são melhores condutores de som. Se a gente olhar pela partezinha ali, só dar uma voltadinha aqui rapidinho, que a gente falou. O metal, ele é elástico, sim. O aço é um exemplo de um metal com carbono 1% aí. Metais são bons condutores de som aí. O que mais pode ser bom condutor de som? Engraçado, fala borracha. Borracha eu não acho que é bom condutor de som, não. Metal eu não sei, a gente poderia testar algumas coisas aí. Eu sei que, por exemplo, debaixo d'água você consegue ouvir muito bem alguns barulhos, né? Tipo, barulhinho de relógio. Por quê? De som? Ah, também já vi. Tem um esquema desse daí mesmo. Que, que quando você. Principalmente quando você vai ver umas coisas de música assim, tem uns cabos que a galera usa. A gente pode pesquisar depois essa parte aí, Lucas. Qual é a diferença, por exemplo, do ouro para um fio de cobre na condução de uma corrente elétrica? Mas aí a gente tem que pensar o quê? Vamos supor que é um instrumento elétrico, que o cara vai ligar o cabo lá no violão ou o cabo na guitarra e vai gerar o som, para gerar o som. Esse cabo, esse metal que está sendo utilizado aí nesse cabeamento elétrico aí, ele está sendo usado para conduzir uma corrente elétrica. E aí a questão do quê? Do ouro um melhor condutor do que, por exemplo, o cobre, nesse caso aí. Ele perde menos informação com um determinado espaço de comprimento ali. Mas aí o que passa pelo cabo ali é corrente elétrica, não vai ser o som em si. Então, nesse caso, o cabo não está sendo usado como um efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico seria, por exemplo, na guitarra lá, seria aqueles captadorzinhos ali que você tem lá, né? Que você tem, cada cordinha você tem ali passando a linha em cima ali, ó. Isso daqui, ó, esses metaizinhos aí, eles estão fazendo efeito aí piezoelétrico. E aí eu acho que o efeito piezoelétrico, depois que descobriram que eles são feitos com cristais aí, começaram a criar alguns materiais que têm. Porque eu acho que a questão de som, de usar cabo de ouro, é para a condução do som, por exemplo, o violão, ligar num cabo que o cabo tem uma ligação de ouro até a caixa de som, fica mais limpo o som do violão ou do microfone. Pode ser pela limpeza do som mesmo. Eu não sei, hoje em dia, o que a gente pode pesquisar também, essas curiosidades, é engraçado que surgem quando eu vou dando aula. Se o efeito piezoelétrico, ele acontece só para cristais, ou se a gente pode chamar outros materiais que têm esse comportamento de perceber vibrações e transformar vibrações em corrente elétrica, eles também vão ser chamados de materiais piezoelétricos. É só para cristais ou são para todos? Porque o da guitarra, por exemplo, é um bambolinha de metal, né? Parece um metalzinho, parece, né? Não sei se lá dentro tem um cristalzinho. Parece um metalzinho. Se for um metalzinho, esse metal ele está fazendo o efeito piezoelétrico. Balança analítica, eu sei que com certeza vai ter um cristal, porque tem que ser muito bem regulado aquela parte ali, aquela coisa ali, tá? Mas, enfim, esse efeito é muito legal. Eu não sabia desse efeito até eu dar essa aula de biofísica. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, caraca, isso responde várias coisas que eu sempre tive curiosidade na minha vida, velho. Tipo assim, como é que uma balança analítica consegue medir ali essa massa? O que ela tá fazendo? Agora, ou o microfone também, né? Nunca fiquei pensando nisso daí. Nebulizadores, olha que legal aqui, um exemplo da utilização de ultrassons aí em nebulizadores, ó. Então, esse daqui eu peguei de um artigo, esse artigo é bem antigo aí, 31 de outubro de 2002, ele fala sobre os princípios da nebulização em aparelhos que são utilizados aí, tá? Aqui, igual eu faço na notícia do dia, a tradução de um artigo, literalmente mesmo, não fui eu que escrevi isso daqui, e ele está dizendo o quê? Que existem dois tipos de nebulização. Tá? A nebulização líquida é um método comum de geração de aerossóis médicos, a gente vai ver em físico-química, quando fala de pressão de vapor e tudo mais, que o tamanho da partícula e tudo mais, mas enfim, nebulização é aquele lá que você fica respirando o medicamento pelo aerosol, pelo vaporzinho que ele é produzido lá.
Olha a lombra do Miltinho. Porra, Miltinho, tu gosta do barulhinho do nebulizador. O barulhinho de bombinha de aquário, né? Bota um aquário, você tem que ter um aquário então, cara, aqueles com bomba do lado de fora. Ai, ai, que comédia. Olha, os nebulizadores são de dois tipos, eu nem sabia também, ó, dois tipos. Tem o nebulizador a jato ou pneumático, que é o que o Miltinho gosta do barulho, e tem esse nebulizador ultrassônico aí, que é a galera mais abastada, né, o povo mais rico, vai usar o nebulizador, que é o ultrassônico. O jato é baseado no princípio de vento, e a gente vai falar daqui a pouco, enquanto os ultrassônicos, isso daí é do artigo, ó, usam um efeito piezoelétrico. Agora nós já sabemos o que é o efeito piezoelétrico inverso, que é o que faz o quê? Transforma a corrente elétrica em vibração, para converter uma corrente alternada em energia acústica de alta frequência. Variáveis importantes para ambos os tipos de nebulizador são o tempo de tratamento, tamanho das partículas e a produção de medicamentos em aerosol. Continuando aí, ó, né? O ultrassônico, olha lá, tem uma taxa de saída mais alta que o nebulizador a jato, mas o tamanho médio de uma partícula é maior, tá? O que interessa? Quanto menor o tamanho da partícula, mais provável essa partícula chegar nos seus alvéolos pulmonares lá e ir para a sua corrente sanguínea. Então, eu não sei quão bom é uma partícula maior. Às vezes você quer ter um efeito de medicamento lá no seu sinusite, aí, sei lá como é que se fala essas partes do corpo. Então, a partícula maior seria desejada para ela não ir até os seus alvéolos pulmonares. Os nebulizadores ultrassônicos também podem aumentar substancialmente a temperatura da solução, o oposto do resfriamento do nebulizador a jato. O nebulizador a jato fica geladinho ali mesmo, justamente pela taxa de evaporação. A concentração do fármaco no reservatório do ultrassônico não aumenta com a nebulização ultrassônica, igual a gente falou, como ocorre com a nebulização por jato. Então, isso é um ponto bom. Nebulizadores ultrassônicos têm as mesmas vantagens que os nebulizadores a jatos, são mais caros e frágeis, então não tem a mesma vantagem. Porque, para mim, mais caro é uma vantagem, mais barato é uma vantagem. Ó, mais caros e mais frágeis que os nebulizadores a jato podem causar degradação do medicamento e não nebulizam bem as suspensões. Então, eles têm alguns pontos em comum ou não. Nenhum dos dois nebulizador atende aos critérios para o inalador ideal. Administração de dose rápida e eficiente com reprodutibilidade. Relação custo-benefício sem contaminação ambiental por aerosol perdido aí. Que é aquele inalador, eu acho que o ideal é aquele que espirra daquele jeito lá. Mas olha a diferença dos dois nebulizadores aí, ó. Isso aqui eu peguei também, são imagens da internet. O nebulizador que o Miltinho gosta aí do barulho é esse daqui, com certeza. Fica subindo um gásinho aí, ó. O gás, ele é espirradinho aqui. Tem aqui só um canudinho que vai subir a solução que você coloca o medicamento sozinho, por capilaridade mesmo. Quando você tem um canudinho muito fino, se você encostar ali, né, em alguma solução, ela sobe se o vidrinho ou o canudinho for bem fino. Quando chegar aqui nessa correntinha de vento, ele vai fazer o quê? Vai, puff, vai virar esse aerosol aí e vai para o paciente ali, feliz e contente, inalar isso daí, tá? Então, é pela corrente de vento mesmo. Se um dia a gente for para o laboratório e eu arranjar um nebulizador, um jeito bom de secar vidrarias, por exemplo, no laboratório, quando você quer secar alguma coisa que você não pode colocar altas temperaturas, é colocar uma corrente de ar assim em cima, que seca bem mais rápido mesmo. Pode reparar que se você deixar suas roupas no varal secando com vento, elas secam mais rápido, tá? O mesmo princípio aí é usado nesse nebulizador. E o ultrassônico, olha aí, tem um cristal piezoelétrico, tá? Ele vai gerar ondas ultrassônicas aí, e essa onda ultrassônica, ela vai, querendo ou não, vai fazer essas bolinhas aí, esses aerossóizinhos saírem e ir para o paciente lá, por ultrassom mesmo, tá? No laboratório, a gente vai ter outros semestres de aula, tem sempre tem ultrassom no laboratório, tá? O ultrassom, ele é muito utilizado quando você quer misturar algumas soluções, ou quando você quer limpar algumas vidrarias, porque ele tem um efeito chamado de cavitação. Depois a gente fala mais sobre esse efeito também.
mas esse efeito de cavitação, ele é muito importante e é provavelmente ele que vai gerar essas bolinhas saindo aí. Ele ajuda muito na diluição de medicamentos, é muito útil um ultrassom em laboratório. Eu não sabia que tinha ultrassom de nebulizador, mas com certeza ele não faz aquele barulhinho, e todos que a gente conhece aí são os nebulizadores que são a jato, que são os que a gente já sabe desde sempre aí, tá? Mas tem esses nebulizadores ultrassônicos. Quando a gente fala de ultrassom também, nós temos aí o ultrassom que você vai fazer quando você está grávida, que utiliza chamados transdutores, tá? O que são transdutores aí? Né? Você tem um sensor que atua tanto como um sensor, como um captador desses ultrassons aí. Então, é como se fosse um cristal piezoelétrico que ele consegue mandar a onda e receber o eco dessa onda e transformar isso numa corrente elétrica. Isso daí vai ser chamado aí de transdutor, termo preferido para descrever o dispositivo que funciona em ambas as aplicações, tanto no efeito piezoelétrico direto ou reverso, tá? A maioria tem a propriedade de reversibilidade, sendo dessa forma materiais piezoelétricos são indiscriminadamente chamados de transdutores. Então, como os cristais conseguem, a maioria, ou ele recebe corrente e vibra, ou ele vibra e transforma em corrente, a maioria dos materiais piezoelétricos são chamados aí de transdutores mesmo, tá? Transdutor de ultrassom pode projetar onda de ultrassom no corpo humano, recebe a reverberação, então ele recebe o eco dessa onda aí com frequência diferente da emitida e converte ela em sinal elétrico aí. Tudo bem? Um exemplo aí vai fazendo o quê? Né? Como que a gente cria uma camada por ultrassom? Cria igual tá um exemplo desse peixinho aqui, ó. O som bate lá e o bichinho vai montando aqui, ó. Aonde que o som tá voltando, como que o som tá indo. Aqui tem um outro exemplo aqui, ó. Né? Então, o som vai se dissipando pelo meio, uma parte vai voltar e você vai conseguir, então, ver que ali onde o som está voltando, você tem um aparato, alguma coisa na frente ali, tá? Então, é através do eco mesmo, é como se fosse um morceguinho conseguir ver uma imagem lá, pelo som que eles têm, o sonarzinho deles. O ultrassom funciona da mesma maneira, mas só que ele emite, então, um ultrassom que é uma onda sonora que tem mais de 20 mil hertz aí, que é mais do que a gente consegue escutar aí, tá? Mais de 20 kHz lá, se a gente for falar. Se enviarmos uma onda de ultrassom para dentro de uma barra de ferro que possui uma falha interna em virtude de um defeito de fabricação, claro, aqui eu estou dando exemplo mais simples do que a gente vê numa barriga de grávida, né? Essa onda será refletida e a descontinuidade pode ser detectada por um receptor, que é esse exemplozinho aqui, ó. Essa descontinuidade, ela vai conseguir ser detectada. Esse exemplo aqui eu achei bonitinho, que ele vai montando o peixinho aí, né? As pessoas usam sonares para fazer pesca aí, tá? Então, olha aí, ó, o pulso é emitido, quando o pulso encontra uma mudança de tecido, né? Aproximadamente 1% da onda é refletida e o restante é refratada. Refração é esse processo, a gente vai falar na próxima aula, que é a mudança, né, do meio da viagem de propagação aí. Isso é a chamada refração. O eco é percebido pelo transdutor e calcula a profundidade lá e vai criando essas imagens aí, tá? E aqui é a velocidade do som aí, que é de 1.540 metros por segundo, nesse caso aí, tá? Aqui é um exemplo do material de um transdutor de ultrassom, tudo bem? Ele tem um cristalzinho aqui, ó, o cristalzinho é esse pedaço aqui. Tem um material absorvente para ele não ficar vibrando loucamente, então ele vai absorver as vibrações além do cristal. E tem uma lente que é para ampliar esses sinais que são gerados, que recebem e que saem do cristal piezoelétrico lá, tá? Converte o som do eco em energia, igual a gente já falou. A imagem gerada, esse processo é rápido, depois de ouvir o eco por um certo tempo, o cristal emite um novo pulso, então ele fica pulso e recebe, pulso e recebe. Quanto maior a demora, mais distante está a parede do tecido aí. Tudo bem? Vantagem de usar ultrassom, é barata por conta dos emissores de ultrassom, tem imagem de alta resolução comparado às imagens de raio-x, provê informações de tecidos moles aí, de baixa densidade, né? Que o raio-x não consegue tirar muitas informações de tecidos moles, mas lembra, gente, que tem um tipo de onda de raio-x que você consegue sim
algumas radiografias de tecidos moles, como, por exemplo, quando você vai fazer mamografia lá, tá? Tem resolução axial na ordem de milímetros, aí já entra numa parte que não é muito a minha praia, e a resolução radial depende do diâmetro de emissão, mas aí é a questão de quanto ele consegue ser, se você vai jogar um Atari ou se você vai jogar um PS4, tá? Tipo de resolução que você vai conseguir ver aí. A energia aplicada não é ionizante, ou seja, não causa excitação de elétrons. Lembra que você está só vibrando moléculas. Quando a gente fala de som, gente, é importante que som, quando a gente está falando dessa física do som aí, a gente não está falando de excitação eletrônica aí, tá? Então, esse ponto é importante porque você não forma íons aí no seu organismo, que é bom aí. Produz imagens em tempo real, isso aí todo mundo já sabe. Equipamentos são de fácil portabilidade, tem uma galera que leva no carro e vai fazer ultrassom na casa uma da outra pessoa. Mostra importantes dados fisiológicos aí, ó. Fluxo e direção de fluidos com o sangue através do efeito Doppler se propaga em diferentes velocidades e diferentes tecidos, tá? Vantagens, depende do humor do técnico, então se o técnico, isso aqui eu não acho que é um ponto a ser considerado uma desvantagem, né, do ultrassom, depende do humor do técnico, então se ele tiver de saco cheio vai ficar ruim mesmo. Precisa de uma caixa para fazer de mama, imagens de ossos e pulmões não são viáveis, quanto maior a quantidade de proteína, maior será a absorção do ultrassom. Então tem essa questão aí de proteína, aí já é uma área aí que eu não vou conseguir entender e dominar para passar muito para vocês, tá? Mas a gente ficando na biofísica do ultrassom, por último, para acabar aí, só falar desse efeito Doppler aqui, ó. O efeito Doppler é o seguinte, sabe quando passa um carro de som que você escuta o som meio deformado, assim, que você está ouvindo o som, vou fazer o desenho aqui, ó. Você está aqui, tá? E aí passou o carro de som. A rua está aqui, passou o carro lá, tocando a música. E ele foi embora. Tudo bem? O que vai acontecer? O som que está saindo do carro, ele tem uma determinada frequência, né? Ele tem uma determinada frequência aí. Só que quando o carro está andando, o que vai acontecer com essa frequência? Como o carro está na mesma direção aí, ó, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a espaçar essa frequência, ele vai começar a deformar a frequência com que esse som está saindo ali. Ou então, se você estiver aproximando aqui, ó, quando ele está se afastando, essa frequência ela vai ser aumentada, e quando ele está se aproximando de você, essa frequência com que o som vai saindo, ela vai ser aproximada. Por quê? Porque o carro está andando na sua direção. Por isso que quando você está andando na rua e você escuta a sirene de polícia e ela passa assim, faz aquele som. Aquele som, isso daí é o chamado efeito Doppler. Tá? O efeito Doppler, ele é feito pelo quê? E o Lucas sabe, então, eu nunca vi, não. Depois eu vou ver também. Vou procurar, até no YouTube deve ter. É bom que a gente eu assisto e boto na próxima aula. Mas o efeito Doppler, ele é causado por isso. Ele é causado pela alteração da frequência, pela movimentação de quem está emitindo esse som, tá? Isso daí é chamado de efeito Doppler, e por isso que você consegue ver a direção de fluidos como o sangue lá. Por quê? Porque no ultrassom você consegue ver se o sangue está andando e o ultrassom vai bater e vai voltar com o sangue que está andando, você vai conseguir notar esse efeito Doppler aí. Tem uns ultrassons, eu não sei se vocês já viram, que eles até fazem uma coisa meio colorida, azul tá indo, vermelho tá chegando, tá vindo, e conseguem ver essa direção dos fluidos aí através desse efeito Doppler aí. Mas está relacionado justamente com essa mudança de frequência causada pela movimentação da onde o som está sendo gerado lá, tá? Como o eco vai ser gerado pela reflexão do som no sangue ali, então você vai ter esse efeito Doppler aí e vai conseguir ver essa parte aí. Beleza? Por hoje era isso, tem bastante assunto, né, querendo ou não. Depois a gente dá uma olhada na questão do ouro, dá uma olhada na questão
de se efeito piezoelétrico é só para cristais ou se é alguma coisa que também pode ser usado para outros tipos de materiais. E qualquer observação, dúvida, comentários, fiquem à vontade, gente. A aula que eu ia passar era isso daí. Ah, tô bonitinho, Bob Esponja. Vou botar para parar de gravar.